versículos de 1 até o versículo 13. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo. O texto diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 moças que pegaram suas velas e saíram para encontrar-se com o ouro. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As irresponsáveis pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Porém, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas lamparinas. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as moças acordaram e prepararam as suas lamparinas. As irresponsáveis disseram às responsáveis, as prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vou comprar óleo para vocês. E saíram elas para comprar o óleo, e chegou o noivo. As moças que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos muito gratos por tudo que está acontecendo aqui. Eu sou grato porque eu sinto a presença do Teu Espírito nesse lugar. E eu sei que o Espírito está se movendo entre nós. Que o Senhor fale no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. E que a Tua palavra provoque mudanças profundas em nosso ser. Que sejamos diferentes e cada dia mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. É no nome dele que eu oro. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. Diz para o irmão do seu lado assim, presta atenção a vocês dois. Fala para o irmão que está do teu lado aí, para o cara que está do teu lado, fala assim: não conversa comigo durante a mensagem. Combinado? Me dá aí 20 minutinhos. Tenho 20 minutinhos da tua sessão. Gente, Mateus 25 é um texto muito interessante. Jesus está contando uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história do cotidiano. Jesus ele falava de verdades assim muito grandes, profundas, a respeito de Deus, a respeito do reino dos céus, a respeito da vida. Só que Jesus era um mestre na arte de ensinar. Jesus conseguia ensinar isso contando a história do dia a dia. Ele conseguia explicar isso de uma forma muito simples. Então Jesus fala do reino dos céus, de quando finalmente Deus vai intervir de uma vez por todas na história, contando uma história de casamento. Jesus fala de peixe, fala de pescaria. Jesus utiliza essas histórias do cotidiano, que são chamadas parábolas, para nos falar de verdades muito maravilhosas, muito grandes. E esse texto é um texto muito interessante porque ele começa assim: o reino dos céus será. É diferente das outras parábolas de Jesus. As outras histórias que Jesus contava começaram assim: o reino dos céus é. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um rei que ofereceu um banquete para o casamento do seu filho. O reino dos céus é semelhante ao homem que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. O reino dos céus é. Quando ele chega nessa parábola, nessa história, ele fala assim: o reino dos céus será. Jesus bota história aí. Ele está apontando para o futuro. Quando Jesus falou assim: o reino dos céus será, com certeza, aquele auditório, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, imediatamente pararam e prestaram mais atenção ainda. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, eles viviam ansiosos por esse dia. O dia em que o profeta Jeremias profetizou a respeito, e principalmente o profeta Daniel profetizou a respeito, e outros tantos profetas. Mas Daniel se referia a esse dia, o dia dele, como o dia da vida do Filho do Homem. Então os judeus tinham uma expectativa de que um dia Deus interveria na história de uma vez por todas, trazendo alívio para todo o sofrimento, trazendo paz para toda a guerra, trazendo libertação para toda opressão, trazendo cura para todas as doenças.
Os judeus tinham expectativa de que um dia Deus interviria de uma vez por todas, consertando tudo aquilo que está errado no mundo, fazendo com que tudo aquilo que está torto seja direito, seja certo, exterminando do mundo para sempre toda a maldade. Essa era uma expectativa que tinha no coração das pessoas daquela época. É uma expectativa que tem no coração da gente também. Então, quando Jesus chega e fala assim, o reino dos céus será, o pessoal ficou de orelha em pé. Opa! Então, ele está falando desse grande dia que a gente está esperando. O dia final. O dia do acerto de contas. O dia em que Deus vai de uma vez por todas intervir na história. Agora, sabe o que é interessante? Que esse dia, o dia que muita gente enxerga como um dia de horror, o dia que muita gente enxerga como um dia completamente apavorante, Jesus fala que vai ser semelhante a um casamento. E gente, tem festa melhor e mais legal que casamento? Não tem. Casamento é festa de quê? De alegria ou de tristeza? É de alegria. Aí tem casamento que fala assim, de alegria para a noiva e de tristeza para o noivo. Né? Não é não. É de alegria para todo mundo. É uma festa muito feliz. Então, se você está sentadinho aí no banco, pensa no dia em que, no Armagedon, no dia em que Deus vai intervir de uma vez por todas na história, no dia da segunda vinda de Jesus, se você pensa e tem medo disso, meu irmão, em nome de Jesus, tira isso do teu coração, porque esse dia vai ser um dia de grande festa. Amém? O texto segue, vamos ler. O reino do céu será semelhante a 10 moças que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes, ou seja, 5 eram responsáveis e 5 eram responsáveis. E eu quero chamar aqui para ilustrar como que era o casamento naquela época, um casal. Tem um casal aqui? Levanta a mão. Você está com a sua namorada aí? Vocês namoram quanto tempo? 1 ano e 3 meses. Vamos lá. Quem namora mais tempo aí? Então, são vocês mesmos, por favor. Eu tenho a vez de passar pelo palmas para eles. Por favor. Estão com vergonha não, né? Ah, vou ver. Acostumado muito flash assim. Calma. Como é teu nome, né? Léo. E o teu nome, né? Quantos você tem, Léo? Tenho 17. Sua mãe sabe se namora, né? Não descobriu agora não, né? E você, Léo? 18. Vocês namoram 1 ano e 3 meses. Você quer casar com ela, Léo? Caraca, isso é... Falou que eu e você quer casar com ele? Ela falou mais tímida, né? Legal. Eu acho que gente crente de verdade não namora só para passar o tempo, não. Namora com propósito. Não é verdade, né? Isso aí, né? O homem de verdade é você. Tá namorando, mas quer casar. Cara, você tem alguma coisa? 18. E você tem 17. Quanto nome mesmo? Isabela e Léo. Léo, Isabela e Léo. Que lindo. Léo, Isabela e Léo. Léo tem 18 e Isabela tem 17. Sabia que naquela época eles já estavam passando um pouquinho da idade de casar? Que naquela época o pessoal casava até mais cedo. Ainda com seus 13, 14, 15 anos já estavam casando. O menino com seus 15, 16, 17 já estavam casando. Então, aliás, Maria e José, na época do casamento deles, deviam ter mais ou menos essa idade. E existe evidência histórica de como que eram os casamentos naquela época. Então, olha, você é um cara sério pra caramba, né? Você ia até a casa dela, com os pais, todo mundo, os seus pais também. E aí, para você pedir ali casamento, aí fica também uma ideia, pode ser, entendeu? Você pegaria uma taça e você ofereceria essa taça para ela. E isso representaria um pedido de casamento. Ao invés de você se ajoelhar com aliança, você entregaria a taça. Se ela aceitasse a taça das suas mãos, vamos lá, oferece a taça. Se ela aceitar a taça da sua mão, é o sim. Se ela não aceitar, é o não. E aí o que você faz?
Ela aceita a taça. Em ela aceitando a taça, ela está dizendo sim. E aí vocês agora passam a ter um compromisso de noivado. Aliás, esse era o período que Maria e José, os pais terrenos de Jesus, estavam, na sua época de noivado. Vocês não eram casados ainda, mas tinham um compromisso um com o outro. Vocês vão se casar. Vocês tinham esse compromisso de se casar. E não podia mais ser desfeito. Só que o casamento ainda não tinha acontecido. O que aconteceu, O que seu pai faz, cara? De trabalho, O pai é pedreiro. Naquela época você não tinha muita opção. Você fazia aquilo que seu pai faz. Então o que você ia fazer? Você ia voltar para sua casa e você ia aprender a profissão do teu pai. Então teu pai te ia ensinar tudo sobre obra, cara. Ele ia ensinar para você a levantar uma casa do nada até o acabamento final. E você ia aprender isso e esse ser o ofício da vida. Então teu pai ia ensinar um ofício para que você conseguir o sustento para sustentar a sua família. Só que naquela época tinha um negócio interessante, que não sei se você vai gostar. O cara não casava e ia morar longe, não. Ele construía na casa do pai um jardim. Não gostou não? Morar com a sogra? Não gostou não? Morar com a sogra? Não? Mas naquela época era assim. E o que acontecia? Quando o pai tinha muitos filhos, tinha muitos puxadinhos na casa. Tinham muitas moradas, tinham muitas habitações. Tinha muitos quartos. Então, o que você falaria para a Isabela seria o seguinte: olha os olhos da Isabela e fala assim: Isabela, eu vou preparar lugar para nós dois. E quando eu for preparar lugar para nós dois, eu voltarei, te levarei comigo. Daqui onde eu estiver, você também esteja. Daqui onde eu estiver, você também esteja. E todos aplaudiriam para esse Era isso que acontecia. Nesse período, o noivo ia se preparar. Ele ia preparar as coisas, ele ia ajeitar a casa, ele construiu um puxadinho. E todo mundo ficaria na expectativa do dia que o noivo voltasse para buscar a sua noiva. E, gente, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês nessa noite, eu queria que você guardasse o seu coração, é que nós estamos vivendo hoje, exatamente nesse período, no período de espera da volta do noivo. Porque o compromisso já foi feito. Jesus já veio à terra. O reino dos céus já foi inaugurado. O reino dos céus já começou. O reino dos céus não é algo só para o futuro, ele já é para o presente, é para o agora. O reino dos céus está ao seu alcance. Viver no céu não é para você uma possibilidade do além, mas é uma possibilidade do agora. É isso que Jesus veio trazer. Só que nós estamos num período de tensão, num período de espera desse noivado. O noivo já veio, já se comprometeu conosco. Só que ainda ele não voltou em definitivo. Gente, é muito importante saber disso, sabe por quê? Porque eu conheço muita gente, da idade de vocês, que abraçaram a fé em Jesus, se apaixonaram por Jesus, começaram a ouvir na igreja. Só que quando as lutas e as dificuldades começaram a acontecer, começaram a chegar, eles não entenderam que estão vivendo esse período de tensão, de espera, e eles simplesmente abandonam a fé. Chegam inclusive até a questionar a existência de Deus por causa do mal que existe no mundo. E a pergunta que existia no coração daquele povo, porque era um povo que estava sendo oprimido, porque era um povo que estava em constante sofrimento, um povo que via o tempo todo coisas ruins acontecendo, a pergunta deles era: onde está Deus? E nesse momento que nós vivemos na vida, esse momento da história, entre a primeira e a segunda vida de Jesus, essa pergunta muitas vezes também bate no nosso coração: onde está Deus? Quando aquele pai de família abandonou a sua casa.
Onde está Deus quando aquele menino morreu atropelado? Onde está Deus quando aquela família toda morreu no acidente? Onde está Deus quando aquela pessoa que eu amava tanto teve câncer? Onde está Deus quando aquela menina foi abusada sexualmente? Onde está Deus quando a desgraça aconteceu na minha casa? Onde está Deus? Onde está Deus? Tantas vezes o nosso coração mesmo suscita essa pergunta. Nós precisamos entender que Deus está presente. A paz é real. A esperança vive. Só que nós estamos nesse período onde, apesar do reino ter sido inaugurado, o reino ainda não está completo e pleno. Existe no mundo muita maldade, porque ainda muitas pessoas não vivem nesse reino. Entende uma coisa? Você se relaciona com várias e várias pessoas, você vive no mundo. Só que você vive num mundo onde existem pessoas, e eu espero que todos aqui estão vivendo dentro desse reino. Gente que vive sob a autoridade desse Deus. Gente que vive da maneira como esse Deus quer que vive. Só que existe, no mesmo lugar que você mora, no mesmo mundo que você vive, um monte de gente que fez uma inimizade com Deus, que virou inimiga de Deus, e que faz tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E todo sofrimento provém desse distanciamento, desse afastamento de Deus. Isso não significa que você sofre porque você está em pecado, mas muitas vezes você sofre por causa do pecado de Deus. E quando acontece uma doença, você pergunta, a culpa é de quem? A culpa é do pecado também. Porque quando o pecado entrou no mundo, o acordo foi esse: olha, porque agora existe pecado, não vai dar para vocês viverem para sempre, vocês vão morrer. Só que quando vocês morrerem, eu vou dar depois para vocês um novo corpo, e aí sim, um corpo que não morre nunca mais. Então, quando você vê essas coisas ruins acontecendo, vocês têm que entender que faz parte do pacote. Porque existem muitas pessoas que não vivem ainda debaixo desse reino. E que um dia, esse reino que foi inaugurado por Jesus, esse reino onde eu e você já escolhemos viver nele, um dia ele vai ser pleno, completo. Não vai ter ninguém que vai estar de fora mais. Aí, meu irmão, vai ser o fim de toda a violência, vai ser o fim de toda a injustiça, vai ser o fim de toda a doença, vai ser o fim de toda a dor. A Bíblia diz que ele vai nos julgar dos nossos olhos toda hora. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais sofrimento. Ser uma pessoa de fé nesse mundo é entender isso, entender que a paz é real, que a esperança vive de Deus está presente. Mas um dia a presença dele vai ser completa e plena. E tudo aquilo que nós vemos de mal no mundo não mais vai existir. Posso ouvir um amém? Você espera por isso? Você anseia o seu coração por esse dia? Eu anseio. Eu quero muito ver esse dia. Eu quero ver muito o dia onde eu não vou ter mais que ver notícias nos jornais que simplesmente destroem o coração. Então nós precisamos entender que nós estamos vivendo esse momento. O noivo fez o compromisso conosco. Ele já inaugurou o reino. A gente já está vivendo essa alegria da festa do casamento. A gente já está antecipando isso, mas ele ainda não aconteceu. E quando ele acontecer, aí sim, a gente vai poder se alegrar, festejar para sempre. Deus continua dizendo que 5 moças eram prudentes e 5 moças eram imprudentes. Ou seja, 5 moças eram muito responsáveis e 5 moças eram irresponsáveis. Agora, olha só que interessante: todas as 10 são convidadas para o casamento. A segunda coisa que eu queria conversar com vocês nessa noite é que para fazer parte desse reino, para fazer parte dessa festa de casamento, não está ninguém de fora. Está todo mundo convidado. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a palavra de Deus. Tinha 5 moças que eram muito responsáveis, eram corretas, eram certinhas,
E tinham 5 moças que não eram corretas, não eram certinhas, eram irresponsáveis. Só que o texto me diz que todo mundo estava convidado. As 10 estavam convidadas. Numa parábola anterior, Jesus fala de um rei que ofereceu um banquete para o casamento do seu filho. E ele chama os servos não vão, chamam outros não vão. Até que ele fala assim, então faz o seguinte, sai pela rua e chama todo mundo que vocês encontrarem. Todo mundo está convidado. As parábolas que Jesus conta não são parábolas de exclusão, são parábolas de inclusão. Lá atrás, em Mateus, tem a parábola dos trabalhadores da vinha. Diz que o senhor da vinha foi lá 9 horas da manhã buscar o pessoal para trabalhar. Aí ele voltou lá meio-dia, pegou mais um tanto de gente. Voltou 3 horas atrás, buscou mais um tanto de gente. Chegou 5 horas, gente. O cara que ficou até as 5 horas lá, ele não foi escolhido por ninguém. Ninguém quis o trabalho dele. Provavelmente os mais fracos. Provavelmente os piores serviços. Sabe o que esse senhor faz? Ele fala assim, ninguém dá trabalho para vocês? Ele diz, ninguém dá trabalho para a gente. Faz o seguinte, vem comigo, eu tenho trabalho para vocês. As histórias que Jesus conta não são histórias de exclusão, são histórias de inclusão. Isso é muito importante por quê? Porque muitas vezes nós que nos sentimos incluídos, que nos sentimos amados por Deus, que nos sentimos perdoados por Deus, nós que temos essa paz com Deus, essa comunhão com Deus, essa comunhão uns com os outros, muitas vezes isso pode gerar no nosso coração uma soberba espiritual, de nós olharmos para alguém que não faz parte disso aqui com ar de superioridade, de nós nos acharmos melhores do que outros, porque sábado à noite eu não estou na boate, sábado à noite eu estou na igreja. Porque eu no fundo, no bebo, não faço sexo antes do casamento. Eu sou melhor do que o outro que faz tudo isso. E às vezes a gente começa a olhar com desprezo para outras pessoas. E quando você vê alguém muito errado, você olha com muito e muito desprezo. E a gente começa a achar que a graça de Deus é só para a gente que é bonzinho. Só que a palavra de Deus fala uma coisa completamente diferente. A palavra de Deus fala que a graça de Deus é para nós exatamente do jeito que nós nos encontramos. Meu irmão, sabe aquele teu colega todo errado? Que cara que é ruim pra caramba? Pois é, a graça de Deus é para ele. Eu tenho uma má notícia para te dar. Pode ser má notícia para você, mas é boa notícia para todo mundo da humanidade. Deus ama tanto ele quanto a você. Às vezes é duro. A graça de Deus é uma coisa meio complicada de entender. Como é que Deus ama do mesmo jeito, mas eu sou tão bonzinho. Cara, eu vou à igreja. Eu vou à igreja de domingo de manhã, eu vou à igreja de domingo à noite. Eu sou aluno da escola dominical desde os meus 3 anos de idade. Eu nunca faltou uma aula. Eu venho no grupo de oração, eu venho no grupo de juventude, faço parte da célula, eu canto no louvor, eu faço tudo. Como é que Deus ama o outro igual ama a mim? Meu irmão, não sei se Deus ama o outro igual a você. E sendo você filho desse Deus, servo desse Deus, imitador do filho desse Deus, você também tem que amar o outro do jeito que Deus ama ele. O convite está a todos. O problema é que nós, muitas vezes, escolhemos a quem nós teremos convite. Você vem, você não, você vem, você não, você vem, você não. Queria que saísse daqui nessa noite uma certeza do coração. A graça de Deus é para o outro tanto quanto é para você. E se você que está aqui se sente uma pessoa que não tem condições de receber esse convite, você que sentiu toda a vida sendo excluído, você que acha que esse negócio aqui não cabe em você, a boa notícia que eu tenho para te dar hoje é que o convite está estendido para você. A pergunta é: você vai aceitar ou você vai rejeitar isso? A graça de Deus nos alcança onde quer que nós estejamos e nos encontra como quer que nós estejamos. E o nosso olhar em relação ao outro tem que ser exatamente da mesma forma. Para de julgar, comece a amar.
Para de querer se achar melhor do que o outro. Estende sua mão para ajudar. Porque aquele amigo teu, aquela amiga tua, que está vivendo uma vida de pecado, por mais que ela não perceba, que ele não perceba, ele está numa vida de sofrimento. E Deus escolheu você para trazer alívio para essa dor, para trazer resposta para essas angústias da alma dessa pessoa. O que você tem feito em relação a isso? Você tem se omitido? Ou você tem sido assertivo? Como é que você tem vivido sua vida cristã? Você acha que ir para a igreja, cantar e chorar e se emocionar é o suficiente, é tudo? Não. Meu irmão, quando a gente vem aqui, sabe o que a gente vem fazer aqui? A gente vem aqui incentivar o outro. A gente vem dar uma força para o outro. Sabe por quê? Porque a verdadeira guerra é lá fora. A vida cristã desafiadora começa quando você sai da igreja. Quando você abre a porta e dá de cara para o mundo. Aí o negócio começa. Sério. O convite está estendido para todos. Mas Deus continua. E fala. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Todas as moças acordaram e prepararam as suas lamparinas. As prudentes disseram às imprudentes. As imprudentes, é verdade. As irresponsáveis disseram para as responsáveis: olha, dá um pouco do óleo, porque a nossa lamparina está se apagando. Elas responderam: não dá, pois talvez eu voltar para vocês e para a gente. Vão vocês comprar o óleo, vão lá. E elas saíram para comprar o óleo. Só que quando elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. As moças que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E aí, é uma coisa muito importante. Apesar do convite estar estendido, nem todos vão fazer parte. Porque tem muita gente que pega esse convite e simplesmente não dá outras coisas. Essa história é uma história muito interessante, porque mostra pra gente que a história se move para frente. E as coisas não voltam. O texto termina aí. Não tem um versículo 14 que fala: ah, mas na outra semana teve um outro casamento, e aí o pessoal que não se preparou pôde. Não tem, acabou. É um casamento, é uma chance. Quem entrar entrou, quem não entrou mais. E meu irmão, não tem desculpa. O que aquelas moças podiam falar? Ah, mas a gente não sabia. Como assim não sabia? O noivo pediu a noiva em casamento tem lá 2 anos. Como é que você não sabia? Numa cidade pequena, e naquela época não existiam essas grandes cidades que existem hoje, numa cidade pequena você sabe quem vai casar. Vocês já estiveram perto de alguma noiva? Gente, ninguém descobre do nada a noiva vai casar. Ah, tá. Aí você convive com a pessoa e você descobre 2 semanas depois que ela vai casar. Não é assim. A noiva faz questão de falar para você que ela vai casar. Ela quer que todo mundo saiba que ela vai casar. Ela coloca o anel na mão direita e ela cumprimenta assim, ó, mostrando o anel para todo mundo. Você sabe do casamento que vai acontecer na sua cidade, no meio do seu povo. Meus irmãos, não existia desculpa para elas. Sabe qual foi o problema? Elas não valorizaram muito. Elas não deram muita importância, elas não se prepararam para aquilo. E a última coisa que eu queria deixar com você. Você lembra da primeira coisa que eu disse? Hã? Primeira coisa agora? Guardar o coração? Pode ser. A segunda coisa agora? Olha.
Que a graça é para todos. O convite está dizendo a todos. A terceira coisa, como eu vivo minha vida importa. A forma como eu vivo minha vida importa. Gente, principalmente nessa fase nossa de jovem, eu incluo aí com vocês, a gente não dá muito valor para essas coisas. A gente acha que a gente pode viver do jeito que está na cabeça. Só que essa passagem mostra para a gente que aquilo que a gente faz, a forma como a gente vive, e o mais sério de tudo que está dizendo nessa palavra, de que Jesus está dizendo, é que é o seguinte: olha, não temos segunda chance. Algumas coisas passam e não voltam mais. Algumas chances você vai ter uma vez na vida. Essa é a cura da vida. O jovem acha que vai viver para sempre. Lembro, eu gostava muito do Renato Russo quando eu era adolescente. O Renato Russo tinha uma música assim: temos todo o tempo do mundo. E não tem nada mais mentiroso do que isso. Que nós não temos seu tempo. Aí você pensa, cara, eu tenho 20 anos. Você tem 20 anos. Você não vai ter assim. Eu não vou ter assim. Mas mesmo Renato Russo escreveu uma coisa que é verdadeira. Ele falou assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Gente, para para pensar, o amanhã existe? Não. O que existe é o hoje. O amanhã é uma possibilidade, ele pode acontecer ou não. Amanhã, para muita gente, não vai existir. Então nós temos que parar com essa mania de achar que nós vamos viver para sempre e viver de uma forma como se nós fôssemos ter tempo suficiente para corrigir todos os erros que nós estamos cometendo. Quando você vê um filho brigado com um pai, por exemplo, seus pais, eu tenho certeza absoluta que se ele soubesse que o pai ou ele morreria no outro dia, ele se reconciliaria com o pai. Aliás, é interessante. Quando alguém recebe uma sentença de morte, quando alguém recebe uma notícia, por exemplo, olha, você está com câncer terminal. Sabe o que é interessante demais? E a gente que é pastor lida muito com isso. Ninguém fala assim: vou comprar um carro novo. Ninguém fala assim: eu vou comprar um apartamento por 100 mil. Sabe o que as pessoas fazem? Eu vou falar com o meu irmão quando conversa há 10 anos. Eu vou pedir perdão para o meu irmão. Parece que quando a gente é confrontado com a nossa mortalidade, nós começamos a nos importar com aquilo que realmente importa. Nós começamos a dar valor para aquilo que realmente tem valor. E meu irmão, para entrar nessa festa, você tem que estar preparado. E o tempo para se preparar não é amanhã, não é agora, é hoje. E Deus está te dando hoje uma oportunidade de você fazer com Ele um conselho. Ele está te dando hoje a oportunidade para você fazer aquilo que não dá para deixar para amanhã. Amanhã talvez nem vai existir. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e nesse momento eu queria que você pensasse e repensasse a sua vida. Eu queria que você pensasse se você tem vivido preparado. Como é que você está preparado? Eu queria que você pensasse, talvez, nas coisas que você está adiando e que você entendeu hoje que não dá para adiar, não dá para deixar para amanhã. Talvez é uma amizade que se rompeu, alguém que você feriu, alguém que você magoou e que você simplesmente ignorou essa pessoa da sua vida. Será que alguém que te magoou, ou a quem você magoou,
Será que não tem uma reconciliação que precisa ser feita? Como é que é o relacionamento com seus pais? Você tem vivido com seus pais o melhor que você pode viver? E se você tivesse que você não tem amanhã, você viveria da mesma forma? Aquele pecado que está na sua vida, que você está sempre deixando para amanhã. Não. Quando for mais velho, eu largo com isso. Inventar minha juventude. Foi bom. Aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer logo. Porque a verdade da vida é que as crianças crescem, o corpo envelhece. É o que nós passamos no volta do